Você sabe que aqui na Borda nós temos recebido pessoas que vêm de diversas doutrinas, diversas denominações. Não vou conseguir aqui citar todas elas, mas assembleianos, presbiterianos, congregação cristã, enfim, metodistas, enfim. Também temos pessoas de diversos meios religiosos, evangélicos, espíritas, católicos, gnósticos, enfim. Mas nem só meios religiosos contam. A nossa vida é como um pequeno caminhão. À medida que mudamos de cidade, emprego, idade, família, levamos conosco nossa bagagem, acumulamos por meio de vivências que temos tido, experiências e conhecimentos, cursos, históricos de vida, históricos culturais, padrões morais, viagens. Nós somos a todo momento, com isso, levados e atraídos a pensar e agir de acordo com esses conhecimentos que vamos acumulando, de acordo com essas vivências. Para que possamos pensar um pouquinho, olhando para o seu passado, seu histórico, e juntando esses históricos familiares, experiências profissionais, âmbitos religiosos, cursos, vida acadêmica. Que influência esses padrões e históricos que você foi adquirindo durante a vida, por meio dessas vivências, tem tido no seu relacionamento e conhecimento de Deus? Que conhecimentos ou tipos de conhecimentos você apresentaria como sendo suas credenciais para o seu relacionamento com Deus? Bem, estamos falando aí da série Mensagens para uma Nova Vida. Nós vamos falar hoje sobre o conhecimento de Cristo. Como se dá o conhecimento de Cristo? É algo teórico? Pense um pouco, é algo teórico? É algo que você adquire por regras ou metodologias? É um conhecimento que se dá, que se assimila da mesma forma que cursos e experiências que tivemos ou temos tido ao longo da nossa vida? Se sim, qual é a diferença? Como que você pontua essa diferença? O que e como devo fazer para que eu possa me aprofundar cada vez mais nesse conhecimento? Peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler ali a passagem que vai do versículo 8 até o 14. Filipenses capítulo 3. Nós vamos lá de 8 a 14. Você pode acompanhar na sua versão, na sua Bíblia ou na tela. Sim, escreve ali o apóstolo Paulo, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa de Jesus, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, nos declara aceitos por Ele. Ele declara: quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos.
Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de que conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus, Ele me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Bem, nós vamos falar hoje sobre o conhecimento de Cristo, afirmando que o conhecimento de Cristo é uma vivência diária. O conhecimento de Cristo se adquire, é uma convivência diária de morte e vida. Morte para o meu eu, para o seu eu, e vida, vida nova em Cristo. Paulo nos ensina que esse conhecimento de Cristo, ele escreve que o conhecimento de Cristo não vem pelos nossos próprios esforços, pelos nossos esforços humanos. Não está baseado ou alicerçado em padrões ou valores terrenos, nem baseado no nosso padrão moral. Que fique claro para a gente. Nós não estamos buscando um padrão moral. Muitas pessoas aí fora têm um padrão moral muito maior que o nosso. O padrão moral é desdobramento da nossa procura em Cristo, da nossa justiça feita por Ele, em Cristo Jesus, ao nosso favor. Então, não está baseado no nosso padrão moral. Paulo fala de sua própria experiência, mostrando que o conhecimento de Cristo se dá por uma vivência diária do poder de morte e ressurreição na nossa vida. Um conhecimento de morte e vida, morte do eu e vida em Cristo. Então nós vamos ver aí duas vivências diárias no conhecimento de Cristo. A primeira, o ser achado nele. A segunda, ser associado com Ele, ser associado em Cristo Jesus. Bem, para aprendermos, entendermos melhor o que Paulo queria expressar por ser achado nele, precisamos primeiramente entender uma figura de linguagem, uma metáfora feita por Paulo ali, nos versículos adiantes, nos quais nós lemos ali versículos 13 e 14. Veja na sua Bíblia, 13 e 14, ser achado nele. Você tem a metáfora aí usada por Paulo, falando o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. A metáfora usada aí remete aos Jogos Olímpicos da Grécia. Naquela época, somente os cidadãos, somente quem era realmente cidadão da Grécia, poderia participar daqueles jogos, participar daquelas corridas. E Paulo usa essa metáfora justamente para nos mostrar que quem participa, ou quem está na corrida cristã, não está na corrida cristã para alcançar a salvação. Não está na corrida cristã para garantir a salvação. Porque, da mesma forma que os Jogos Olímpicos eram frequentados, eram participados, quem participava eram os próprios cidadãos, quem participa da corrida cristã também já é um cidadão do céu, já tem o seu nome escrito no livro da vida. Paulo então fala do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Ele escreve que se desvencilha do seu passado, enquanto ele ao mesmo tempo se esforça em direção ao seu ponto de referência, ao seu ponto de mira, ao seu alvo. A figura retratada por Paulo é um corredor que acabou de virar a curva. Eu lembro, eu ali na USP, ali quando a gente estava no setor esportivo, ali usava o setor esportivo ali da USP, ali estudando, aí você tinha aquela pista de tartame, era uma pista de borracha assim, bonita, eu acho que devia ter uns 600 metros, não sei, e você começava a corrida ali, largava, aí você, era um círculo, né, você corria aqui e tal, né, quando você dobrava ali depois 3/4, ali metade, 3/4, você já avistava, graças a Deus, né, você já avistava ali a linha de chegada, então você se empenhava cada mês, eu falei assim, olha, está chegando. E Paulo usa
justamente essa figura, né? O corredor ali fazendo a terceira parte da pista e já avistando o alvo, a chegada, a linha de chegada, enxergando o seu objetivo. Mas, de fato, de que passado você acha que Paulo está se referindo aí, quando ele fala do passado? Se você voltar ao início do nosso texto, você vai notar que Paulo está comparando o seu passado justamente com o conhecimento de Cristo. Ele diz no versículo 5, veja lá, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então Paulo ali dá o seu currículo, dá o seu histórico, as suas credenciais. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele cumpriu exatamente o que vai a lei ali, exigindo aliança com Abraão. Assim como Jesus, por exemplo, Isaac também foi circuncidado ao 8º dia, sou da descendência da linhagem de Israel. Ele não era um prosélito, ele falou assim, olha, vocês estão se gabando, né? Alguns da igreja estão se gabando que vocês podem se relacionar com Deus, porque vocês são judeus. Eu sou um judeu, então, legítimo. O quê? Eu não sou um judeu, uma pessoa que foi convertida ao judaísmo, não. Minha família, eu já nasci um judeu. Se vocês seguirem a minha genealogia, dizia Paulo, se vocês seguirem a minha árvore genealógica, vocês vão dar ali em Isaac, Jacó, enfim, porque eu sou um judeu legítimo. Sou então, já que vocês estão se gabando disso, eu sou da tribo de Benjamim. Se você perceber biblicamente, a tribo de Benjamim era uma tribo de elite. Por quê? Ela foi originada de um filho novo e protegido, nascido da esposa entre Jacó, a própria Raquel, era o filho preferido ali, Benjamim, então, daquela tribo. A tribo de Benjamim recebeu uma bênção específica ali, profética de Jacó. Foi uma tribo capacitada e famosa por serem flecheiros de guerra. Foram eles que se juntaram à tribo de Judá e formaram um reino à parte. Quando se dividiu o reino ali de Israel, e houve um reino que ficou fiel à palavra de Deus, ao Antigo Testamento, ali a lei, foi o que? A tribo de Benjamim que se juntou à tribo de Judá, e ficaram só um reino, ficou o nome do reino ficou de Judá, mas Benjamim estava ali. Hebreu de hebreus, ou seja, Paulo tinha a língua hebraica como uma língua materna. Olha, vocês falam hebraico, vocês falam o hebraico aramaico, enfim, eu tenho a língua hebraica como minha língua materna. Pertencente ao grupo mais rígido dos judeus, sou fariseu, zeloso, irrepreensível e perseguidor da igreja. Mas por que Paulo apresenta essas credenciais? Eu já citei um pouco. Porque alguns ali da igreja estavam mostrando suas credenciais como forma de quê? Como forma de se relacionar a Deus. Mostrando as suas credenciais, os seus títulos. Olha, eu sou aceito por Deus porque eu tenho esses títulos. E Paulo fala o seguinte, essas credenciais não são nada em comparação ao conhecimento de Deus. Veja no versículos a partir do 8, do capítulo 3, sim, de fato, também considero todas essas coisas como perda. Que coisas? Esses títulos, essas credenciais que vocês estão apresentando, comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, eu abro mão dessas coisas, eu as considero como piores que lixo. Olha, eu quero ser achado nele, eu quero conhecer a ele, eu quero conhecer o poder de ressurreição. Enfim, mas vamos falar um pouco sobre o que Paulo falava sobre ser achado nele. E aí você tem específico, o particípio nos ajuda aí gramaticalmente a falarmos o que é ser achado nele. Isso nos ajuda a entender melhor de que passado as coisas que para trás ficam ali no 13 e 14. Paulo não está falando, presta atenção, Paulo não está falando de suas dores, Paulo não está falando dos seus traumas do passado, não está falando de doenças, nem das suas fraquezas, pelo contrário, Paulo está falando da confiança que ele tinha na sua própria carne.
o seu próprio orgulho. Ou seja, acreditar que poderia ser aceito por Deus pelas suas próprias forças, que poderia agradar a Deus pelos seus próprios méritos, que se baseia em esforços humanos, como alguns ali da igreja de Filipos estavam falando. Ali havia, para você ter uma ideia, ali havia judaizantes, legalistas que queriam impor a circuncisão ali, você vê nos versículos de 2 a 4. Ali havia alguns gnósticos. Quem que eram os gnósticos ali? Pessoas que declaravam já haver obtido a perfeição, o conhecimento de Deus, um estado perfeito. Ali havia também pessoas que estavam se deixando influenciar por todos esses padrões que iam contra a palavra de Deus, que os levavam a serem achados neles mesmos, na sua própria força, na sua própria carne, no seu próprio orgulho, mas não serem achados em Cristo. Agora vamos conversar nós aqui. Vamos deixar um pouco a igreja de Filipos ali e vamos falar nós aqui. Quais são os seus e os meus padrões? Quais são as nossas credenciais que muitas vezes nós apresentamos? Quais são os nossos históricos que nós colocamos como fonte de relacionamento com Deus? De que padrões do seu e do meu histórico de vida que nós carregamos, que nos levam a serem achados, nós nos acharmos em nós mesmos, e não sermos achados em Cristo Jesus? Que eu e você precisamos nos desvencilhar, deixar para trás, abrir mão de não considerar mais. Pense só, históricos familiares, o meu e o seu padrão moral. Vamos fazer um teste, você se dispõe a fazer um teste comigo? Veja só, como você tem tratado aqueles que erraram com você? Você já se pegou, muitas vezes, você já fez isso? A pessoa vem de um lado, vem por um lado aqui, você se depara com a pessoa, aí você fala, eu acho que eu vou para o banheiro, acho que eu vou, disfarçar aqui, ela nem vai perceber, né? Você já se pegou fazendo isso? Evitando alguma pessoa, porque essa pessoa, certa vez, já ofendeu você? Se foi dessa forma, se você já se pegou assim, você foi achado em você mesmo, e não em Cristo Jesus. Você admite, olha só essa pergunta, você pode se surpreender com essa pergunta, você admite que você peca? Porque algumas pessoas aqui, se você perguntar, pecado? Eu? Sim, você admite que você peca? Você acha que nos últimos tempos, você tem pecado menos? Você acha que nos últimos tempos, eu não estou falando de um pecado específico, não, olha, não, eu estou falando pecado em geral. Você acha que você, de uns tempos para cá, você tem pecado menos? Se você achou dessa forma, você foi achado na sua própria justiça, no seu próprio eu, e não em Cristo Jesus. Mesmo após confessar o seu pecado, um pecado que você tem, e você vai a Deus e diz, Senhor, me perdoa por esse pecado, me perdoa por essa ofensa que eu cometi ao Senhor. Você se sentiu ainda culpado desse pecado? Se sim, você se achou no seu próprio eu, na sua própria justiça, e não nele, não em Cristo Jesus. Você está obedecendo a Deus. Olha como a linha é fina aí. Você está obedecendo a Deus para garantir a sua cidadania do céu? Para garantir que o seu nome continue sendo escrito lá no livro da vida? Você já se achou mais santo que uma outra pessoa? Você já teve essa sensação, esse pensamento? Ai, coitado dele, puxa, olha, você não aprende mesmo, né? Olha, coitado, né? A gente não expressa isso, mas o nosso pensamento, né? Ai, tão pecador, Senhor, obrigado pela minha vida. Puxa, começou. Quando assim,
o meu eu, a minha justiça própria está buscando alcançar o perdão de Deus e a aceitação de Deus por meio da obediência a Deus. A justiça própria tem sua origem, a justiça própria tem sua origem na adoração dela mesma. Se eu e você somos justificados, somos aceitos por Deus através da obediência à lei, então, eu e você, essas pessoas, nós é que somos merecedores do louvor, da honra e da glória, não Deus. Puxa, eu consigo, eu faço, eu aconteço, olha o meu eu, olha, eu sou aceito por Deus, olha, eu estou obedecendo, então eu sou aceito por Deus porque eu consigo obedecer. Olha o que Paulo fala quando, nesse exercício de ser achado nele, ele fala ali no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, não a circuncisão na carne, mas a circuncisão do coração. Nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, nós não confiamos na carne. Paulo fala, eu não quero confiar na minha carne, eu não quero confiar no meu eu não quero me confiar nos meus padrões morais, porque isso é lixo. A busca diária de Paulo é que nada pudesse atrapalhar ou ofuscar o conhecimento de Cristo na vida dele, de forma que não fosse encontrado nele nenhuma justiça própria. Senhor, em nome de Jesus, eu quero estar no Senhor, nenhum motivo de orgulho maior do que ser achado em Cristo. Senhor, eu quero ser achado no Senhor, na tua justiça, na tua justificação pela minha vida. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo é uma vivência dia após dia, da morte do meu eu, da morte do seu eu, e de vida nova em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando ali em Filipenses de duas vivências diárias no conhecimento de Cristo, ser achado nele. E nós vamos falar agora sobre ser associado com Cristo. Você já associou algo a alguma pessoa ou uma época? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, de 2 anos, mais velho que eu, e nós, há um tempo passado, nós éramos muito parecidos. Então, as pessoas associavam, era muito fácil associar a mim a ele, enfim, identificar um ao outro. Você já passou por isso? Algo que lembra tal pessoa ou infância, por exemplo, algum costume, uma roupa, um cheiro, lembra a sua infância? Pois bem, Paulo buscava ser associado com Cristo, estar ligado a Ele, parecido, ser identificado com Jesus na sua glória. Não. Ele queria ser identificado, associado com Cristo nos seus sofrimentos. Sabemos que, pelo contexto da carta de Paulo, Paulo se encontrava preso. Muito provavelmente ali em Roma, deveria ser ali a primeira prisão ali, era uma prisão domiciliar, ele estava em Roma ali. Apesar de gozar de certa liberdade, ele considerava, você vê na sua Bíblia, ele considerava que ele poderia ser morto ali, ser derramado por libação, sacrifício, como está escrito em algumas versões. Agora, de que sofrimento Paulo estava se referindo? Você acha que ele estava falando de algo específico ou de algum sofrimentos em geral? E aí, de novo, a gramática vai nos ajudar. O particípio vai nos ajudar a falar o quê? Porque o particípio nos mostra um modo como isso acontece. Tomando a forma de sua morte, sendo conformado com a morte dele, conferindo, tornando-se semelhante no que se refere à morte de Cristo. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, lá nos versículos 5 e 8 do capítulo 2, você vai perceber que Paulo joga com as palavras ali, porque ele fala dessa forma em Cristo Jesus ali no capítulo 2. Veja ali no versículo 5 do capítulo 2. Ele fala, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus,
ou seja, ele usa a mesma palavra, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar a isso. Mas, pelo contrário, versículo 7, esvaziou a si mesmo, assumindo, olha a palavra de novo aí, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então você vê que Paulo usa as palavras aí, a questão aqui não era se Paulo ia ser crucificado ou não, essa não era a preocupação de Paulo. Não é isso que ele está escrevendo, será que eu vou ser crucificado ou não? A questão aqui é que Paulo, a cada sofrimento, preste atenção agora, a cada sofrimento, a cada luta, a cada privação de sua vida, ele usava em favor do Evangelho. Paulo buscava e desejava ser associado com Cristo, tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo esvaziamento que houve em Cristo Jesus, tomando a forma de sua morte. Por isso a tônica dessa carta de Paulo, animando aqueles irmãos, falando o seguinte: alegrai-vos no Senhor, queridos, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrevermos as mesmas coisas, isso vos dá segurança. Paulo está falando, olha, quando você está passando por um sofrimento, aproveite esse sofrimento para que você se identifique com Cristo, você se associe com Ele, seja semelhante a Ele na mesma atitude. Se o próprio Deus se associou comigo, sofrendo em meu lugar, eu desejo me associar com Ele a cada momento de sofrimento da minha vida também. Se eu olho para Jesus e falo, Senhor, o Senhor tomou a minha dor, o Senhor tomou o meu pecado, o Senhor se fez homem, o Senhor se fez servo, morreu em meu lugar, Senhor, é a minha parte, Senhor, é a minha vez agora, Senhor, a cada sofrimento, a cada situação que eu passar, eu vou usar isso como oportunidade para me associar ao Senhor, para estar mais perto do Senhor, mais dependente do Senhor. Se Deus se associou comigo, se fazendo homem e pecado em meu lugar, eu também, diz Paulo, quero aproveitar cada momento de sofrimento da minha vida para me associar com Ele. E assim, pelo poder de sua ressurreição, conhecê-lo mais profundamente, amá-lo mais. Veja, Paulo não fala do poder da ressurreição no sentido de que, quando eu morrer e for ressuscitado, eu vou participar, eu vou provar desse poder da ressurreição. Não! Assim como Paulo, eu quero conhecer a Cristo, Paulo fala, olha, eu desejo conhecer o poder da ressurreição a cada dia da minha vida. O mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou a Cristo Jesus da morte, é o mesmo poder que existe na sua vida e na minha vida, dia após dia. No seu sofrimento, na sua dor, na sua privação, o Espírito Santo habita em você, e Ele pode te capacitar, Ele te capacita a resistir, a glorificar ao Senhor nesse momento. Mas eu quero ser mais específico com você, eu quero aplicar mais detalhadamente isso. Veja um adolescente deseja ser aceito pelo grupo, ou melhor, um adolescente deseja ser aceito por ele mesmo, aceitar-se a si mesmo, a sua aparência, muitas vezes as suas espinhas, se acha bonito, se acha feio, o seu jeito de ser, as crises existenciais. Gente, a gente não está minimizando o problema, isso dói, isso é sofrimento. Lembre um pouco no seu tempo, nas suas crises existenciais. Eu tenho crise existencial até hoje, gente, até hoje. Mas olhe, isso tudo é uma forma de Deus agir na sua vida. Veja o solteiro deseja conseguir sua autonomia, sua profissão, constituir uma família, mas às vezes, nem tudo sai como esperado, ou no tempo previsto. Talvez em comparação aos seus amigos, o jovem olhando e o solteiro, puxa, olha, a pessoa já galgou a profissão, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, eu não consigo me adequar, eu não consigo me colocar, e olha para as outras pessoas, puxa, olha, fulano, ele já casou, olha, ele sofre com isso, ninguém está minimizando, Deus conhece o teu sofrimento. Um casado deseja proporcionar o bem-estar para a sua família, ter filhos,
ter qualidade de vida. Você já sabe, eu já passei por isso como pai de família, problemas financeiros, crises, mas muitas vezes surgem situações que fogem do seu controle, fogem do meu controle, e aí a decepção, a frustração. Pessoas mais velhas, por exemplo, chegam a um determinado momento, puxa, finalmente chegou o tempo de eu gozar a minha vida, de aproveitar os anos que me restam, mas aí vai ao médico, a restrição de alimentos, o médico proíbe comer isso, comer aquilo, a saúde não anda boa, talvez alguma doença, esse momento que você tanto esperou, você se frustra. Agora veja o que Paulo escreve ali no capítulo 1, versículo 29. Pois vos foi concedido não somente crer nele, pois foi concedido não somente crer nele, mas sofrer por ele. Olha, Filipenses, vocês alegrem-se no Senhor, regozijem no Senhor, porque Deus não concedeu a vocês somente crer em Cristo Jesus, mas o Senhor concedeu a vocês sofrerem em nome dele. Versículo 14 do capítulo 2 fala o seguinte: fazei todas as coisas sem queixas, sem discórdias, sem murmurações, sem reclamações. A palavra ali é diálogo no original, quando você não é nem uma palavra que você fala, que você expressa, mas aqueles pensamentos que vêm na sua mente e ficam aqueles pensamentos de murmuração, de reclamação, aqueles pensamentos que você fala, que você fica entre você mesmo, olha, eu não estou satisfeito, olha, eu não me aceito do jeito que eu sou, Deus, o Senhor errou o projeto de vida da minha vida. Paulo estava preso por causa do Evangelho, sofrendo privação, sofrendo necessidades financeiras, saúde debilitada. Você conhece a vida de Paulo. Ele poderia estar ali na prisão sendo dominado pelos seus pensamentos. A coisa que você mais tem é tempo para pensar. Reclamando para cada pessoa que o visitava, murmurando por aquela situação, magoado, amargurado, culpando as pessoas por ele estar passando por aquela situação. Mas você encontra Paulo escrevendo, agradecido pelo cuidado dos filipenses. Olha o que ele escreve ali nos versículos 12 a 14 do capítulo 1. Olha, queridos, as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana, para todos os romanos e para todos os demais, que é por Cristo Jesus que eu estou na prisão. Isso é motivo de orgulho para mim. É motivo de eu me associar com Cristo, me identificar com Ele. Ele morreu por mim, estou preso por Ele, glória a Deus. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. A questão é o seguinte: a questão não é se você sofre ou não sofre, nós sofremos, Deus conhece da nossa dor. A questão é como nós reagimos à nossa dor. Eu estou usando isso como oportunidade para que eu possa glorificar o Senhor, para que eu possa depender do Senhor, para que eu possa louvar o seu nome. A Filipenses fala ali, a palavra de Deus fala da provisão do Espírito e da oração dos santos. Oh Deus, glorificado seja o teu nome, porque eu posso ter uma família, eu posso ter uma igreja, eu estou passando por privação, estou passando por sofrimento, mas vamos orar juntos, vamos estar clamando ao Senhor juntos, vamos estar gozando do poder de ressurreição já hoje, de renovação, de adoração, para que as pessoas possam estar impactadas. O que tem acontecido com você? Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Olha, eu tenho passado. Utilize isso para glorificar o Senhor, para que as pessoas possam olhar e falar assim: olha para aquele homem, olha para aquela mulher, olha para aquele adolescente, olha para aquele jovem. Nossa, ele tem uma reação diferente, ele está passando por essa situação, mas olha como ele glorifica a Deus, olha como ele age diferente, olha como ele, puxa, isso me encoraja, isso me impacta, eu quero adorar esse Deus também, eu quero ter esse mesmo Deus, eu quero ter essa mesma coragem. Por quê? Porque Paulo aprendera a aproveitar cada momento de sofrimento e aflição e desconforto de sua vida, para se associar com Jesus, para ter mais de Deus na vida dele, para que esse Deus pudesse ser cada vez mais vívido e ele pudesse ser cada vez mais profundo nesse conhecimento de Cristo. Por quê? Porque Paulo, primeiro, queria ser achado nele,
dia a dia, Senhor, não na minha força, não na minha justiça própria, não na minha moral, não nos meus padrões, não nas minhas credenciais, não nos meus títulos, Senhor, mas eu quero ser achado no Senhor, eu quero glorificar o Senhor. Paulo queria ser associado com Jesus, associado na sua glória, a glória virá, mas antes da glória, ele queria ser associado no seu sofrimento, com a mesma atitude no seu sofrimento, com a mesma disposição de mente no seu sofrimento, com a provisão do Espírito na vida dele. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo é uma vivência diária, é uma vivência do dia após dia, da morte do nosso eu e vida nova em Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela provisão do Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque nós podemos gozar de um poder de ressurreição já hoje, Senhor. E dia após dia, Senhor, eu clamo para cada um que está aqui, seja adolescente, seja solteiro, seja casado, seja uma pessoa de mais idade. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua salvação preencha completamente, como oramos aqui durante o culto, em todas as áreas, Senhor Deus. Ó Deus, para que cada um aqui possa sair convicto desse conhecimento do Senhor diário, desse aprofundamento do conhecimento diário, de ser achado no Senhor, de ser associado com o Senhor, no seu desconforto, Senhor, no seu sofrimento, na sua privação. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado porque a gente tem vivido tempos tão bons como igreja, Senhor, ouvindo a Tua palavra, sendo confrontado pelo Senhor, sendo animado, motivado pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.